Raul Mikhail Ivanov. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Eu lhes apresento todas as minhas bênçãos, e podemos começar. Questão: o que é um guardião do limiar? Como assim, o que é um guardião do limiar? É aquele que guarda o limiar. É aquele que se tem na entrada da porta estreita. Sequer pode-se vê-lo como algo de exterior, é claro. Mas, como vocês sabem, também, no interior de vocês, ou seja, isso representa seus últimos medos, que estão em gramado, de soltar esse corpo. Questão: o que é o Cristo solar? É o Cristo, o Logos solar, o princípio do Filho. O Cristo está em ressonância com Krishti, isso quer dizer, Filho ardente do Sol. Cristo solar é Krishti ou, se prefere, o Logos solar, o princípio que age no Sol. É um dos três membros da Triunidade. É a transmutação que permite a passagem de algumas portas e que permite voltar a tornar-se um Krishti, ou seja, um filho ardente do Sol. Não há Cristo lunar. Questão: sentir a energia que gira da embarcação governador à embarcação concepção, com a impressão de ser tomado nessa energia circulante corresponde a quê? Isso corresponde à onda de vida, isso foi dado assim. É a primeira parte da circulação da onda de vida. Não é a revelação total da onda de vida, mas é uma das etapas que se manifesta quando vocês transpuseram os obstáculos, digamos, ou as barreiras dos dois primeiros chakras. Questão: quando a vibração do coração se vai, será que isso significa que se está mais alinhado? De modo algum. Primeiro, a vibração do coração, ou o fogo do coração, ou a coroa radiante do coração, é excepcional que isso esteja 24 horas por dia. Como o som modifica-se. Os sons modificam-se porque há, justamente, passagens entre a personalidade, ou-se etc. Isso nada quer dizer, de modo algum, são as flutuações normais. Questão: por que as vibrações do coração flutuam? É preciso abandonar o si. Porque você crê que, todas as manhãs, eu ia meditar ao sol, para reencontrar o Cristo, meu duplo. E, se eu não fosse ali durante um dia, 2 dias, eu ficava menos bem, porque, como eu dizia em minha encarnação, a luz é um trabalho de cada minuto. É preciso manter a luz, não como uma vontade, mas é preciso que sua consciência esteja na luz, o que quer que vocês façam. Se você se deixa levar pelo que se passa pela personalidade, sejam os medos, as preocupações, o que acontece? A cada vez, você é obrigado a realinhar-se, a cada vez, é obrigado a reconectar-se, como vocês dizem. É o que eu fazia, todas as manhãs, porque vocês estão em um corpo. Há o que foi chamada a liberação ou a última presença na qual, efetivamente, as vibrações não param mais, jamais, exceto quando vocês passam ao absoluto. Mas são estados que mudam. E é diferente de passar do eu ao si do si ao eu porque, aí, vocês sentem a diferença. Em contrapartida, quando vocês são absoluto, podem passar à vontade, do eu ao si, ao absoluto. Mas, enquanto isso não é concretizado, é extremamente difícil manter, sem nada fazer, se posso dizer, esse estado. Porque vocês acreditam que, tanto no Oriente como no Ocidente, eles meditam todo o tempo. Porque os santos oravam todo o tempo. Os chakras estão abertos, vocês os sentem. A cabeça, por exemplo, a coroa radiante da cabeça, vocês observaram que está mais forte, independentemente de suas atividades, há alguns dias, e não em outros dias, que são ligados a influências extremamente variadas. Agora, se você não quer mais ter flutuações, é preciso abandonar o si ou, então, instalar-se na última presença, mas eu lembro de que a última presença, isso vai dar alguém que será um legume 20 horas por dia. Mas, nesse caso, há abandono do si, porque a personalidade não estando mais atuante, a vibração, a consciência dessa última presença ou do absoluto, que não é mais uma vibração, emana permanentemente.
Portanto, vocês trabalham, permanentemente, ao nível espiritual, mas vocês não estão mais em sua pequena vida, em sua pequena personalidade. Vocês não interreagem mais com o mundo, mas, assim que interreagem com o mundo, obviamente que suas vibrações vão flutuar. Questão: a partir de qual momento sabe-se que estamos estabelecidos no si? A partir do instante em que desaparecem todos os medos, a partir do instante em que você não está mais nas bisbilhotices comuns da vida. Você não pode estar estabelecido no si, na última presença, e ter interesses para saber o que vai acontecer amanhã, para saber qual será o tempo. É tão simples assim. Quando você está imerso na luz, na contemplação do si, em seu estágio final, há apenas a luz. O samadhi é quase permanente. Você não pode ir fazer compras e, ao mesmo tempo, ter as vibrações do coração com lufadas de amor para todo o mundo. Questão: qual é a diferença entre abandonar o si e nada fazer? Mas abandonar o si é, justamente, nada fazer. Não há qualquer oposição, porque você concebe o abandono do si como uma ação. O abandono do si não é uma ação, uma vez que isso se obtém, justamente, nada fazendo e ficando tranquilo. Isso não é um ato consciente, não é a personalidade ou o si que vai decidir abandonar-se. É o momento em que você diz: Pai, eu entrego meu espírito entre suas mãos. É a crucificação. Em seu espírito, você tem a impressão de que é preciso fazer algo para abandonar-se ao si, mas jamais foi dito isso. Abandonar o si é mudar de olhar, de ponto de vista e de localização. É tudo. Não é um trabalho, isso. Não é um fazer. É um olhar, uma perspectiva diferente. Foi-lhes dito, muitas vezes, que não se passa do si ao absoluto. Não há passagem. É todo o teor do que lhes disse Bidin, durante horas e horas. O si sim, era um trabalho. Era preciso portar a consciência sobre tal coisa, fazer uma ascese, fazer meditações etc., mas o abandono do si não. É a própria personalidade que vai sugerir-lhes para procurar o que fazer. Ibdi falou-lhes, efetivamente, de uma investigação, de uma refutação, mas essa refutação, ele próprio disse isso, é uma atividade mental, não é um fazer mental. É ver, claramente, as coisas. É uma questão de localização, de ponto de vista, de olhar. Você está localizado ou você não está localizado. Como lhes disseram isso? Bilocalizado, deslocalizado, multilocalizado. Mas, enquanto você está em você, você não pode vivê-lo e gira em círculos. Quando Bidi repete-lhes, sem parar, que vocês não são esse corpo, em minha vida, eu dizia que esse corpo é um templo. Não há paradoxo. O templo não é importante, é o que há no templo, caso contrário, não é um templo. Se o templo está vazio, não é mais um templo. O problema da identificação a esse corpo é algo de fenomenal, sobretudo, no Ocidente, porque, no Ocidente, desde sempre, não há crença na sobrevida da alma, não há crença na reencarnação, que são ilusões, eu lhes garanto, mas que permitem, contudo, superar alguns condicionamentos. No Ocidente, não há isso, nós não temos isso quando vivemos no Ocidente. Não é similar como um japonês, como um chinês, como um hindu. Há tanto culto da personalidade, nesse mundo ocidental, que tudo é feito, na infância, para identificá-los a esse corpo e a essa vida, em todos os níveis. Portanto, as resistências são muito mais importantes. Não é porque vocês repetem, eu não sou o corpo, que vocês não vão mais ser o corpo. É um dos elementos da investigação ou da refutação, como disse Bidi. Mas tudo isso, esse jogo mental é para fazê-los mudar de olhar. Isso supera, amplamente, o âmbito das crenças. Mudar de olhar é não mais ser localizado nesse corpo. Questão: sentir uma pequena coroa no interior da coroa da cabeça, com uma sensação de espinhos, tem uma relação com o que é chamada coroa de espinhos do Cristo? Não, porque a coroa de espinhos do Cristo faz toda a cabeça.
A segunda coroa é a imagem do chakra do coração, é o chapéu de Buda. Simplesmente, nas representações budistas, há o Buda com o lótus de 100.000 pétalas, que tem duas fases. Uma parte central, que é mais alta, que é a imagem do chakra do coração, e uma parte que recobre mais a cabeça, que é a coroa radiante da cabeça. No sétimo chakra, há o quarto chakra. E, também, o que foi chamada coroa radiante de 12 estrelas. E há a parte central que é ligada, centrada no ponto ER, que é uma cabeça no quadrado. E, antes, o cubo metatrônico, que é menor, efetivamente. Questão: por que há formigamentos? Porque ela gira, ela também. Se vocês são muito sensíveis ao nível da coroa radiante da cabeça, vocês observaram que há, talvez, entre vocês, os que, desde alguns anos, sentiam pontos, alguns pontos, uma meia coroa, outra meia coroa. E, recentemente, desde, de fato, que há o manto azul da graça, qual é o ponto que é o mais sensível? É o ponto ER, porque o ponto ER é ligado ao chakra do coração, vocês têm o ponto ER do peito, que é um nono corpo. É a reunificação da cabeça e do coração, se querem. Questão: sentir o ponto ER da cabeça, do 12º corpo e do coração corresponde a quê? Parece-me que havia sido dito que havia uma estrutura que passava por aí, que se chama a lemniscata sagrada. Questão: sinto, por vezes, ao mesmo tempo, fortemente, o ponto que riste das costas e o ponto ER. Parece-me que, no ano passado, um impulso metatrônico, na porta que riste, perfurou o coração, de trás para frente. Primeira coisa. Em seguida, o ponto ER, ele é religado, também, ao ponto que riste, é claro, por intermédio da lemniscata sagrada. Questão: que fazer quando se tem coceiras no rosto, no nariz, nos olhos? Há múltiplas razões. No que concerne ao rosto, vocês observaram as vibrações, por vezes, do ponto AL, que é ligado à androgenia primordial, são muito fortes e isso pode dar, efetivamente, coceiras, vermelhidões, mesmo, por vezes, nas asas do nariz, ao redor dos olhos e coceiras nas sobrancelhas, na fronte e nas bochechas. Questão: a que correspondem coceiras ao nível das panturrilhas? Isso parece corresponder a resistências em relação à onda de vida. Quer dizer que a onda de vida encontrou algumas resistências que são ligadas, como sempre, isso lhes foi dito, ao medo. Questão: por que se pode sentir menos a onda de vida, hoje, do que em fevereiro? As resistências são os medos residuais. É preciso, efetivamente, compreender que, no mês de fevereiro e, sobretudo, no mês de março, a onda de vida foi extremamente forte. Ela está voltando a tornar-se extremamente forte. Eu os lembro de que ela vem do interior da Terra. Agora, isso irá crescendo, como foi dito, até o fim de junho, enfim, no solstício. Portanto, o que quer dizer que pode haver, devido às circunstâncias da vida, a um dado momento, medos que permitem liberar a onda de vida e a ondulação, sem que a revelação seja completa. A revelação completa da onda de vida acompanha-se das mesmas sensações, tanto nos pés como ao nível das mãos. Enquanto não há lateralização, revelação lateral da onda de vida, ela é suscetível de flutuar, mesmo se há ondulações. Eu lembro de que a onda de vida, quando é revelada, inteiramente, ou seja, não unicamente mostrada e voltada no plano transversal, mas lateralmente, também, apenas pode fazer-se quando todo o medo é abolido, na totalidade. Questão: coceiras nos antebraços assinalam bloqueios da onda de vida. Não, os bloqueios situam-se, exclusivamente, na parte inferior do corpo. Era o que haviam dito a vocês há um momento, vocês se lembram. Vocês sentiam, alguns, como algemas nos tornozelos, porque não era um momento. E, depois, a onda de vida da Terra não estava liberada. Agora, não se deve colocar tudo nas costas de um bloqueio do que quer que seja. Questão: sentir um novo corpo significa que esse corpo está constituído e ativado? Isso quer dizer que a frequência metatrônica está ativada, naquele nível.
Sim, é claro. Ele está, necessariamente, constituído, ele está ativo. Então, não vou analisar as vibrações, os circuitos de todos os novos corpos. Obviamente, a androgenia primordial, a fusão com o duplo é exatamente a mesma coisa. É o que vocês vivem nesse momento. O que explica a localização de vibrações no ponto ER, no ponto AL e no trajeto desse 12º corpo. Questão: é normal sentir-se, todo o tempo, esgotado. Qual relação com a vibração? Há, efetivamente, pessoas que têm momentos em que estão como em êxtase, disseram-lhes isso. Mas estar, constantemente, esgotado, nada tem a ver com o que acontece nesse momento. É preciso, também, pensar que vocês têm um corpo e que esse corpo pode exprimir algumas doenças, alguns sofrimentos. Não ponha tudo nas costas da energia. Por exemplo, efetivamente, quando o manto azul da graça, em fevereiro, em março, era muito forte, talvez vocês tenham observado que havia dificuldades de digestão, bruscos acessos de cansaço, de fadigas ou, então, uma insônia total. Isso era ligado ao trabalho no eixo atração/visão. Mas um esgotamento permanente, porque vocês querem colocar isso nas costas, necessariamente, da vibração. Questão: um duplo é, forçosamente, de polaridade oposta. Necessariamente. Porque os casamentos místicos de nossas irmãs estrelas são feitos com Cristo, e não com Maria. É preciso que haja uma complementaridade. Na grande maioria dos casos, sim, há uma polaridade emissora e uma polaridade receptora. Questão: a que corresponde a impressão de que a Terra torna-se o céu, e o céu a Terra, ao mesmo tempo tendo a impressão de que o corpo está como perdido. Deslocalização. Mudança de ponto de vista e de olhar. Perfeito. Perspectiva diferente, como eu dizia há pouco. Multilocalização, deslocalização ou dissolução. Ótimo, explica-se tudo com palavras, agora. Questão: seria correto portar mais atenção no sentir? Justamente, não. Tudo que concerne às vibrações do supramental deve, agora, deixar-se passar. No início, nós havíamos dito que era necessário levar a atenção, a consciência sobre os pontos de vibração, as estrelas, os chakras etc. Nós lhes dizemos, agora, exatamente o inverso. Em contrapartida, o fato de ter explicações ou perceber as vibrações da onda de vida permite exprimir um sentir de sua consciência. Por exemplo, quando havia laços nos tornozelos ou nos pulsos, muitos seres disseram: ei, é verdade, eu sinto isso, sem, contudo, colocar-se questões, porque cada um é diferente em relação ao sentir. Mas, eu repito, o importante não é, tanto, o sentir, em si mesmo, como o que ele desencadeia nas modificações da consciência. Bidi diria que as percepções vibratórias, como ele diz, é do espetáculo. Vocês sabem muito bem que a consciência é vibração, que onde se portam a atenção e a consciência, aí se porta a vibração. Exceto para a onda de vida. Agora, se isso o tocou, você se apercebe de que teve a mesma coisa, está ótimo. Isso deveria confortá-lo nos processos que descrevemos, que vocês são, agora, milhões a viver sobre a Terra. Dito em outros termos, o mais importante não é analisar o que vocês vibram, mas, talvez, estar mais atento às consequências de seu próprio funcionamento, sobre seu próprio funcionamento. Se se toma o exemplo do 12º corpo, o 12º corpo, independentemente do duplo, na Lemniscata Sagrada, há pouco mais de um ano, nós havíamos dito que era ligado à visão etérea. Aqueles que têm a visão etérea apercebem-se de que têm as vibrações ao nível da zona ao redor dos olhos, que correspondem a esse 12º corpo, muito mais presentes. Isso é importante. Mas não dizer: ei, é engraçado, eu sinto isso, aí, isso passa ali. Mas, se vocês constatam, sem analisar a vibração, que isso corresponde a algo em sua consciência, isso é o mais importante. Não temos mais perguntas, agradecemos.
Então, caros amigos, eu lhes agradeço por todas as questões florescentes que permitiram, talvez, a alguns, e que permitirão àqueles que lerem, melhor encontrarem-se, porque, efetivamente, se vocês observam bem, vocês veem Beck, em relação a alguns anos, em relação aos chakras, há uma espécie de vibração de todo o corpo e que a consciência está, verdadeiramente, diferente. Portanto, isso é importante. Mas não é a explicação que é importante porque, por exemplo, sobre os laços nos tornozelos, eu poderia dizer-lhes por que eles são gerados, mas em que isso avançaria? Em contrapartida, o fato de ter constatado que, quando havia esses laços nos tornozelos, vocês não podiam partir, isso é importante, era importante. E depois, quando há novas percepções, é claro, quando há, por exemplo, dores que aparecem, vocês vão colocar-se a questão. A primeira coisa que vem, eu estou doente. Sobretudo, com os novos trajetos que se ativaram no coração, no chakra do coração, na coroa radiante e entre o coração e Kiriste, através do corpo ou lateralmente. Portanto, isso permite dar marcadores, não para explicar o que acontece, mas, primeiramente, para compreender que é um processo que concerne a muitos seres humanos, irmãos e irmãs, mas que é ligado à transformação em curso. O mais importante continua a ser os efeitos sobre a consciência ou sobre vocês mesmos, sobre o que vocês são. Então, caros amigos, caros irmãos e irmãs, estou extremamente contente por ter podido trocar com vocês. Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos. Até breve. Mensagem atemporal.